Boa noite, igreja, pode sentar. Eu sou o André. No Antigo Testamento eu tenho um texto muito bonito. Está lá no livro de Números. E eu não sei onde você está na sua leitura da Bíblia, né? Nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia juntos. Você vai chegar em Números. Muitas pessoas não gostam muito de ler o livro de Números porque lá tem muitos números. Mas tem muita preciosidade nesse livro. E entre essas preciosidades tem uma história, no capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, que conta uma fase em que o povo de Israel, que havia recebido o maná do céu, que havia recebido do Senhor o pão do céu, o povo, ele se volta a reclamar contra o Senhor, reclamando pelo caminho, reclamando por falta da água, por falta do alimento que eles gostariam, reclamando por várias coisas, uma murmuração sem fim. E o povo começa a reclamar e reclamar e reclamar. E Deus então envia para aquele povo uma praga. E no meio daquele acampamento, serpentes venenosas começam a atacar aquele povo. E muitas pessoas daquele povo vieram a falecer. Então o povo, no meio das suas doenças, no meio das suas crises, eles clamam a Moisés que peça ao Senhor que os perdoe e que envie para eles uma cura. Deus dá uma direção para Moisés, manda ele fazer uma serpente de ouro, colocar ela num mastro e levar ela até um alto de um monte. E todo o povo que tivesse sido mordido por alguma serpente venenosa, quando estivesse olhando para aquela serpente, para aquele sinal naquele monte, eles seriam curados. E os maiores estudiosos dizem que a figura que eles viam, a semelhança era a figura da cruz, que estava lá naquele mastro. E quando eles olhavam para lá, eles eram curados. A ceia do Senhor é um momento em que nós lembramos como igreja de onde vem a nossa salvação e de onde vem a nossa cura. A ceia é um momento em que cada pessoa que pode estar envenenada pelo pecado do orgulho, da falta de perdão, da inveja, do egoísmo, da falta de fé, das murmurações sem fim, do alcoolismo, da drogadição, todas as suas adicções, é convidada a olhar para a cruz, é convidada a lembrar da cruz e lembrar que o sacrifício de Cristo traz cura sobre a nossa vida. Em João capítulo 3, verso 15 e 16, Jesus diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a ceia é um momento de nós relembrarmos o sacrifício de Cristo. Opa, boa noite, meu nome é Shane. Eu estava orando, né? Não sei se você já foi pego dormindo e você disse que estava orando. Alguém no culto, eu me lembro lá em Mossoró, né? Lá no Nordeste, uma vez terminou o culto, eu não sei como é que eu dormi em pé, atrás do banco, né? Sei que fecharam a igreja, meu pai estava indo para casa e voltaram a abrir a igreja e eu estava ali, orando, de pé. Às vezes, é difícil decidir, difícil discernir se nós estamos orando ou se nós estamos dormindo. E hoje eu quero te fazer uma pergunta aqui no nosso telão, que é essa pergunta aqui, ó.
Deixa eu voltar aqui. O que Deus terá que fazer para te acordar? Uma pergunta forte. Uma pergunta que eu vou falar da minha própria história um pouco. Algumas histórias que eu vou compartilhar hoje, pessoas que estão aqui há algum tempo já ouviram, mas talvez você vai ouvir algumas delas pela primeira vez. Nós temos aprendido nesse ano, talvez você pegou aquela série de 6 mensagens sobre mapa, né? Não sei se você, espero que você esteja aplicando e botando em prática ali, sobre como Deus manda, eu vou chamar hoje à noite de alarmes, de momentos de intervenção no nosso sono espiritual, onde Ele nos acorda com uma revelação direta para nós, dentro do kairos de Deus, do tempo de Deus. Ele interrompe nossa cronologia, o tempo assim humano, e Ele diz: olha, eu quero falar algo para você hoje, Shane, porque eu quero que você acorde. E eu tenho então a escolha para meditar nisso. E depois eu aqui dentro da Montserrat e em outros ambientes também, nós temos esse privilégio de caminhar juntos com outros irmãos. Então eu posso abrir aquilo que Deus está falando para mim. E depois eu posso também planejar como é que eu vou mudar. Uma vez que eu entendo o que Deus falou, eu tenho aquela grande história do que eu vou fazer com isso. Então eu posso começar a planejar. Olha, eu vou mudar então esse aspecto da minha semana, esse aspecto da minha convivência familiar, e aí eu posso avaliar para ver se realmente estou deixando aquilo que Deus falou para mim fazer um efeito. Então nós falamos sobre isso esse ano. O processo que a gente usa para resumir isso é mapa, é nossa caminhada com Cristo diário. Mas eu quero falar hoje sobre esse imperativo de Deus que nós precisamos acordar. Acorda-te. E eu quero te contar algumas histórias. Nosso texto principal vai ser 1 Tessalonicenses 5, o capítulo, quase todo o capítulo, mas o versículo chave para a nossa conversa hoje à noite vai ser versículo 6, onde diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, em outra tradução é acordados, e sejamos sóbrios. Vou falar um pouco sobre 4 histórias, 4 alarmes que tocaram muito forte na minha vida, onde Deus estava me acordando daquilo que eu estava vivendo para algo que Ele queria que eu vivesse mais. A primeira história começa, nós já estávamos há alguns anos, a gente casou e 8 dias depois, eu e Michele, ela está aqui. Onde é que você está? Aí. 8 dias depois saímos de Montana, assumimos o primeiro ministério no Brasil, né? 2 crianças de 21 anos e entramos no ministério. Tínhamos feito seminário, mas não muito discipulado. E nós entramos, eu vou dizer, muito cru no ministério. Nós já tínhamos então de 92 a 2005 no ministério. Deus tinha começado 13 igrejas através de nossa equipe lá, que foi montada em Gravataí. Deve ter algumas pessoas aqui que são daquelas igrejas que agora foram abraçadas pela Montserrat. E então muitas coisas boas tinham acontecido. A gente tinha crescido, conhecido a Montserrat, inclusive a gente fazia trabalhos em rede assim com a Montserrat e outras igrejas de Porto Alegre. E nós estávamos na praia. Nós tinha 2 estudos bíblicos lá, uma para surfistas bem na beira da praia, o outro para pescadores. Dois grupos que não se falavam muito. E naquele dia 2 de dezembro de 2005, tinha aceitado Cristo, o dono de um quiosque, que há muito tempo a gente tinha falado com eles, e foi uma grande vitória. E eu me lembro que nós estávamos celebrando isso, aí saímos daquele lugar, e ele falou para mim: Shane, eu e a minha esposa, nós queremos tomar uma decisão. Meses depois, a gente tinha passado meses com eles. A Michele, durante o verão, tinha lavado o banheiro deles, aquele banheiro de quiosque de beira da praia. Então, qual foi o processo evangelístico? Levar, assim, balde e sabão, e aquele banheiro sujo, no meio do calor do verão, entra, sai cliente, e vem essa esposa de pastor lavar o banheiro de graça. Foi um bom evangelismo, deu certo lá. Não diga assim: eu não sei o que fazer. Pode lavar o banheiro de alguém, que Deus vai usar isso aí. E sabe que entregaram a vida a Cristo. E nós saímos de lá para a beira da lagoa, em Tramandaí, para outro estudo. Então essa foto aqui foi tirada, onde eu estava do outro lado aqui desse barco, que estava sendo consertado. E uns 30 segundos depois de tirar essa foto, tu vê esse pedaço de corda azul aqui,
Gabriel se pendurou ali, soltou aquela barra de ferro ali, que estava segurando um barco fora da água. Sei que girou com muita força e tirou um pedaço do crânio dele. Foi de uma tarde tão assim, perfeito, e o sol se pondo na lagoa, e fotos familiares, e eu estou olhando para o meu filho que está faltando um pedaço do crânio, e o cérebro dele está à vista. E eu sei que eu peguei ele nos meus braços, a Michelle conseguiu achar a chave do carro, saímos para o hospital, eu estou segurando com aquela questão de não quero apertar, porque é o cérebro dele que está ali, mas parar o sangue, e nós estamos indo para o hospital, e eu estou orando, Deus salva o meu filho, e no caminho do hospital ele para de respirar, o coração também parou, chegamos lá com parada cardíaca e respiratória. E eu me lembro que os olhos dele estavam abertos assim, e eu pensei, acabou, bem na hora que nós chegamos no hospital. Não era nem hospital, era um ponto, ponto de socorro lá da Ubra, né, em Tramandaí. Chegamos lá, fizeram massagem cardíaca, e uns 2 minutos depois, e eu estava naquela oração repetitiva na minha cabeça, Deus, salva meu filho, salva meu filho, salva. E aí ele deu aquela chorada, voltou a respirar. Eu me lembro, foi o melhor barulho assim que eu já vi na minha vida, assim, ele voltou a respirar, tínhamos um pouquinho de esperança. Depois ele ficou no hospital em coma alguns dias, e no final o milagre foi que ficou sem nenhuma sequela. Quem conhece o Gabriel, é um guri mais alto que eu, forte. Deus nos deu um grande milagre. Aqui já é, glória a Deus, vamos bater palma para Deus, né? Glória a Deus. E sabe que aqui já é depois da segunda cirurgia, onde foi botada uma placa. Muitos de vocês que eram nossos amigos naquela época, estavam acompanhando. Me lembro que o Paulo Lobato, não sei onde ele está, ele e a Juscelia estão por aí, eu vi eles nos encontraram no freeway, indo pro hospital. Ele estava vindo para cá, e vieram passar a noite, né, quando tiveram aquele salvamento da cirurgia para salvar a vida dele. Eles estavam ali no hospital conosco. Então Deus levantou pessoas para estar junto conosco. Uma outra história, então aquilo ali foi um grande alarme, porque até então, vamos dizer, espiritualmente e emocionalmente, eu tinha sido criado numa veia batista que emoção é uma coisa que não se fazia muito, né? Até se olhava para o lado daquele emocional. Aquela música ali é uma música meio que apela para as emoções. Eu virei assim uma torneira emocional depois do que aconteceu com Gabriel. Não podia ouvir um louvor que eu estava chorando. Deus quebrou algo em mim através daquela história com Gabriel, que realmente nunca voltei àquela frieza que eu tinha antes. Era só tocar um louvor assim, só ver o pôr do sol, aí já começava a chorar. E eu tinha que até me esconder. Deus, como é que você faz isso comigo? Né? Glória a Deus. Mas esse foi um grande alarme. Deus dizendo, Shane, você não se abre para me adorar com suas emoções. Olha só, eu vou te dar um grande salvamento do seu filho. Segunda história foi, isso aí foi em 2005, daí 2007, madrugada, a minha filha Camila, naquela época com 10 anos de idade, entra no meu quarto lá, chorando e clamando, pai, eu não mereço mais ser um Latham, nosso sobrenome. Você pode bater em mim, mas não me deixe voltar para aquela casa onde eu tenho... Uma casa de uma pessoa que era membro da igreja, ela ia, eles cuidavam dela quando a gente saía. Cara, ela abriu uma coisa naquela época que eu não tinha maturidade. Estava no ministério há tanto tempo, eu não tinha maturidade para ouvir uma dor que minha filha tinha passado. Comecei a citar provérbios para ela. Na época ela não conseguiu explicar como hoje a gente consegue entender. Eu tive uma boa conversa sobre isso com ela essa semana, né? E ela estava dizendo, pai, depois eu consegui explicar que era um abuso, mas naquela época eu só expliquei, né, ela tinha 9 anos e aconteceu com um adolescente mais velho, assim, de se impor. Mas sabe que Deus tem feito um grande milagre na vida dela, e ela tem usado essa história para ministrar para adolescentes, nos Estados Unidos, aqui também. Glória a Deus mesmo. Mas sabe quando ela abriu isso, a minha primeira reação foi, Camila, você sabe o que Provérbios diz sobre a mulher promíscua? Então, olhando para trás, tantas vezes já pedi perdão para minha filha, ela já me perdoou mesmo, da frieza teológica que eu tive no momento da minha filha abrir uma coisa tão profunda da vida dela, e eu só pude vir com propostas teológicas ali.
Depois Deus foi quebrando meu coração e disse: Shane, o que tu está vendo que sua filha está fazendo? Ela veio de livre, espontânea vontade de abrir a vida dela com 10 anos, coisa que tu como pastor tem um monte de coisa escondido. E Deus foi quebrando, usou esse alarme assim, esse evento na minha vida para quebrar muitas coisas ali. Então a gente foi conduzindo. Eu me lembro que naquela época o Tércio, eu estava conhecendo mais o Tércio naquela época, e ele disse: Shane, seguinte, sentamos aqui numa sala de atendimento, e ele: Shane, só escuta, não fala. Tá bom. Daí ele não se convenceu, só escuta, não fala nada. Tá bom. Aí foi a terceira vez: Shane, só escuta, não fala nada. Mas será que eu falo demais, né? Estou pensando, mas anotei, fala demais, né? Ainda naquela época eu não estava com maturidade para anotar isso aí, mas sem dúvida Deus estava usando o teste para dizer: Shane, é difícil de chegar a você em coisas importantes sobre a sua família, porque daí ele entrou: Shane, seguinte, tem que fazer alguma coisa para salvar sua filha, tem que fazer alguma coisa. E quando isso veio dessa forma, nós saímos de Gravataí, tiramos ele do colégio, nos mudamos para Porto Alegre. Muita coisa mudou, até para nossa adolescente estar mais perto aqui do ministério amontoado. Fizemos muitas mudanças e Deus deu um grande milagre no coração da Camila. Glória a Deus. Mas aquele acontecimento e o tempo que levou para cair a ficha que eu estava sendo teologicamente julgador na vida da minha preciosa filha, Deus teve que fazer me acordar de uma forma muito difícil de acordar, mas acordei. Aí tivemos 2008, aí foi 2007. Em 2008, eu tinha recebido em 2007, um pouquinho antes da Camila vir falar comigo, um e-mail do nosso presidente da missão lá nos Estados Unidos. E ele tinha mandado um e-mail para outro líder de um ministério, dizendo: esse aqui é o casal que eu te falei, e nosso endereço. Eu fiquei ali: o que será que está falando, né? Então, mandei um e-mail para quem recebeu o meu contato. Eu disse: olha, eu vi que tu recebeu do Michael Loftus, né, o nosso contato, estou à disposição. E ele disse: olha, é que eu estava numa conversa com ele, numa dessas reuniões de conselho de faculdade bíblica que a gente faz parte, e eu estava numa conversa com ele sobre o tipo de pessoa que nossa instituição procura, o 3 R's, pessoa dos 3 R's, revelação, retidão e relacionamentos. Então, escutam de Deus, fazem o que é certo e tratam bem as pessoas. E ele mandou o teu endereço, disse que você que é o cara para isso aí. Eu conheço quem está na nossa missão, né? Ou na missão que a gente passou. Tinha muita gente que tinha isso aí, mas eu me conhecia de verdade. Naquela noite, Michele foi dormir com as crianças. Me lembro que eu comecei a chorar, eu caí de joelho e disse: Deus, eu não sou esse homem dos 3 R's, eu sei. Lutava com pornografia, eu saía para 6 meses e voltava, era uma coisa assim, não conseguia escapar daquela armadilha, muita culpa sobre isso. Estamos falando sobre 2008, né? Já tinha muitos anos de ministério até então. E eu caí de joelho e disse: Deus, eu não sou esse homem ainda, mas se eu pudesse ser um homem que tem esses atributos até antes de eu terminar meu ministério, faça o que tiver que fazer para fazer isso. Pouco tempo depois a Camila vem e abre a história. Um alarme, acordar que eu era um cara julgador dentro de casa. Depois, 2008, uns 6 meses depois, eu estava numa conferência, primeiro Parada em Família, da Monte Serra, lá em Imbé. Tem alguém aqui que estava lá em Imbé, Parada em Família? Talvez vocês, a maioria de vocês já ouviram essa história, mas eu tinha 8 pregações, e uma delas estava já na penúltima. E a penúltima era como ter um casamento à prova de fogo. E eu me lembro que o Júnior tinha me pedido para falar isso para os jovens, e sem dúvida as pessoas olhavam para eu e para a Michelle e diziam: olha, aí um casal divertido, um casal que ama a Deus, tudo, vamos aprender com eles como ter um casamento à prova de fogo. Tinha saído aquele filme, A Prova de Fogo. Então eu tinha minhas anotações prontas, faltava 10 dias para o nosso 16º ano de casado, e eu estava ali, estava rolando um clima romântico, né? Eu tinha que pregar em meia hora.
as crianças estavam com Leandro e Cris no Ministério Infantil. E eu disse, Michele, ó, te amo, tenho sido fiel desde o início, vou ser fiel até o fim. Né? E a Michele olhou para mim e Deus abriu um momento ali, onde ela começou a chorar e ela disse, Shane, eu preciso confessar que no início do nosso ministério eu fui infiel no casamento. Eu não tenho como, né, explicar para você como caiu o castelo naquele momento. Eu estou há 30 minutos de falar sobre como ter um casamento à prova de fogo. Nós aconselhamos casais. A gente não é para receber aconselhamento. Nós viemos para o Brasil para dar aconselhamento. E agora eu entendo, eu descobri o que aconteceu e ela já estava nesse segredo, ela tinha escapado dessa armadilha, mas estava num segredo há 6 anos, sem coragem para me falar, porque eu era o tipo de cara que quando a filha abre uma grande coisa, ficava ali citando provérbios para ela. Como é que ela ia abrir para mim e confessar? Que tipo de reação eu ia ter? E eu tinha orado, Deus revela tudo. Então veio o terceiro e grande alarme, acordei rapidamente e brutalmente naquele momento. Pior coisa que eu posso dizer sobre o meu estado na época é que eu fui e ainda preguei sobre como ter porque eu tinha mais medo da autoimagem ser destruída do que lidar com a situação naquele momento. Mas eu saí dali quebrado e Deus abriu, eu não vou contar todos os detalhes agora, mas Deus abriu, através, 5 dias depois, o irmão da Michele, um cunhado meu muito querido, faleceu nos Estados Unidos. Estivemos lá então para o enterro dele e estivemos então na mesma cidade, fomos para o mesmo hotel e suíte, assim, para o 16º ano de casado, e tentei assim reavivar aquele momento, tentei reiniciar, né, dando um anel lá no mesmo riacho, perto das montanhas, mas voltamos no voo, depois do enterro, eu já xingando ela de novo. Mas Deus trouxe pessoas preciosas, e 2 deles foram Tércio e Martinha, que a gente foi lá num café aqui perto do Iguatemi. Eu disse, Tércio, eu sei que você está contando conosco para ajudar com missões e tudo, mas não conta mais. Meu ministério acabou. Nosso casamento, nem sei se vai sobreviver esse negócio. A Michele confessou que houve uma traição no casamento. Como é que eu vou ser pastor, né? Eu não aceitaria um pastor que teve um problema no casamento. Como é que eu vou? E o Tércio olhou para mim e disse, Shane, a tua esposa abriu. Ela saiu do pecado, ela abriu contigo. Vocês têm uma chance de restaurar. Se você deixar Deus te usar, vocês vão ser mais usados no futuro do que no passado. No momento eu queria crer nisso, mas foi muito difícil. Eu ouvi, através de lágrimas ali, e Deus começou um processo de restauração. Deus usou essa igreja para fazer isso. Sabe que 1 ano depois disso, eu e Michele sentamos num sofá desse tamanho. Filmamos, né, um vídeo de testemunho do que Deus estava fazendo, e nós botamos Facebook e YouTube. Nós já tinha sido usado para treinar muitos missionários que estavam espalhados pelo mundo, que a gente fazia isso com a nossa missão nos Estados Unidos, voltava todo ano para treinar os missionários. E nós não queríamos que a nossa história chegasse como fofoca ou algum tipo, mas queria que chegasse como testemunho de restauração. Então nós fomos adiante, fizemos um vídeo, olha, veio de tudo. Vocês... tem que ser feito um exemplo de vocês. Um pastor me escreveu. O outro disse, vocês são um exemplo. Então, veio de tudo de jeito, né? Positivo, julgamento e graça. E Deus continuou trabalhando, mas eu posso dizer assim, nós acordamos mesmo. Depois de um ano, decidimos, como é que se... A gente tinha ido para as 3 igrejas em Gravataí, falar o que estava acontecendo, porque ali eram pessoas que nós tínhamos treinado no ministério, e não podia chegar de outro jeito, que não fosse de nós. Então abrimos, né, com os filhos do lado, abrimos para as 3 igrejas, e Deus derramou graça. E sabe que a gente não vamos fazer um casamento, vamos realizar uma festa de casamento, porque é isso que tem que fazer. Quando caiu na boca do povo que tinha acontecido alguma coisa no casamento do pastor Batista, vamos fazer uma celebração para eles verem o que é uma restauração. Aí aqui tem uma foto lá, Tércio e Martinha, né, toda a equipe da Monte Serra foram nossos padrinhos, glória a Deus, é isso aí. Os missionários que trabalhavam conosco eram também os padrinhos, tinha mais padrinho do que convidado, eu acho. Aí tinha Camila e Gabriel, né, a dama de honra, foi uma grande festa lá.
em Gravataí. Hoje de manhã eu estava contando essa história. Aí eu contei essa parte, só que eu não sabia, né, que o Paulo estava aqui. Estava lá embaixo fazendo a recepção enquanto eu estava falando isso. Depois dessa história, alguns meses depois do casamento, o traficante da nossa vila, que eu estava orando faz tempo para que ele aceitasse Cristo e parasse de matar a gente, não, pelo menos, todo mundo tinha medo de morrer na mão dele, mas que pelo menos que ele parasse, né, com a violência e tráfico e tudo, um cara profissional no crime, e ele veio para minha casa. Ele disse: olha, Xene, eu ouvi falar que, né, aconteceu um negócio no teu casamento, eu tenho já planejado como eu vou matar minha esposa e o namorado dela. Brincou com o cara errado. E realmente, um cara, né, brincou com o cara errado mesmo, né? E ele disse: mas eu ouvi que você conseguiu um outro jeito, eu queria ouvir de ti primeiro. Pá, senta aí. Começamos em Gênesis, comecei a falar a história de Deus, chegamos em Jesus, ele já estava chorando, entregou a vida a Cristo. Glória a Deus. Quem estava aqui há 1 mês e meio quando Paulo foi batizado aqui? Quem se lembra? Graças a Deus. Hoje eu estava contando a história e o Paulo estava lá embaixo na recepção com colete amarelo. Glória a Deus, né? Ele depois saiu do tráfico, 5 anos de emprego, não perdeu um dia de serviço, e termina dia 17 de julho o 2º grau. Isso é Deus. Mas sabe que como Deus usou a nossa história, quando você se acorda, pessoas em sua volta também acordam. Já tentou, vamos dizer, talvez você tenha que acordar cedo, você está com alguém dormindo ali do teu lado, botou alarme, tem, você acorda os dois, né? Quando Deus te chama para acordar, é que Ele quer acordar a família inteira, Ele quer acordar a cidade inteira, e se você se permitir ser acordado por Deus, pessoas em sua volta vão acordar também. Isso é a glória de Deus. Então, Deus começou um novo momento que a gente está vivendo até hoje, momento de casamento pleno e crescendo. Certamente teve dificuldades, mas Deus nos acordou para um momento que a gente não estava vivendo ainda. E hoje nós vivemos. E o quarto, acordar, tomar, Deus, eu estou acordado. A quarta história, claro, se Ele quiser mandar mais uma, mas eu, como todas as outras, eu não quis nenhuma delas, né? Vamos ser honestos. Se eu tivesse saído lá dos Estados Unidos em 96, 14 de fevereiro de 96, para ser missionário no Brasil, e soubesse que cada um desses capítulos ia acontecer, eu não tinha nem vindo. Isso é verdade. Mas, mesmo que aconteceram, olhando agora para trás, a gente pode dizer: glória a Deus, eu acordei. Em cada etapa, Deus usou essas circunstâncias para me acordar para uma vida que Ele queria criar em mim, que eu não estava vivendo ainda. E o último foi o ano passado. Estava animado para pregar na Páscoa, já tinha minhas anotações, né? Páscoa passado. Uma semana antes da Páscoa, né? Acordei de madrugada do lado da cama, o lado do esquerdo aqui paralisado, e a Michelle tentando me levantar. Fui para o hospital, 3 AITs, um mini AVC, eles chamam, AIT. Como é que 40? Eu tinha começado esse ano, desde janeiro, nadando todo dia. Eu vou ganhar, esse ano vou mudar a minha saúde. Eu estava nadando de madrugada, e justamente o ano que eu estava fazendo melhor, assim, em exercício, acontece uma coisa muito estranha, chamada vasculite cerebral. Né? O que eu tinha ou tenho, não se sabe. Mas esse exame aqui mostra o problema. Tem aqui uma artéria principal do cérebro, e tem aqui que tinha que ter mais uma, mas parece um João sem braço. Não tem do outro lado. Aí, o médico aqui, ele diz assim, ganhou na loteria. Teria que, para ver, talvez pode mostrar nas 3 telas aí. Aí o médico diz: tu ganhou na loteria. Eu sei que foi um milagre de Deus. Aí fui, fiz químio, o ano passado fiz vários exames, tudo que é tipo de coisa, e sabe que esse aqui, o exame continua desse jeito,
Eu tive com o médico mês passado e disse, olha, não volta mais, só volta daqui uns 4 meses, porque não voltou a artéria, mas de alguma forma o sangue achou outro caminho, tu não está com sintomas, então tu vai viver desse jeito. Lá nos Estados Unidos, levei o exame em janeiro para um médico cristão, mesmo exame, ele disse, Shane, o que tu acha que Deus quer fazer com a tua vida? Porque esse exame aí, eu só vi com um defunto ou vegetativo. A gente chama, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, estamos aqui pela glória de Deus. Quando eu estava lá no hospital, eu comecei a clamar, Deus, bem, eles oraram de tudo que é jeito para mim, e é por isso que Deus tem respondido as orações. Ele só não devolveu aquela artéria ali. Mas eu pedi, Deus, me dá uma imagem, eu me lembro assim, me dá uma imagem que vai trazer glória ao teu nome. E o que estava na minha mente? Uma imagem onde apareciam as 2 artérias. Aí eu ia dar glória a Deus. Deus, não, vou te dar uma imagem de zumbi, onde você teria que estar morto, mas você está vivo. E vai dar glória ao meu nome mesmo assim. É isso aí. Então, o que eu quero falar contigo é que nesses 4 momentos de acordar, Deus tem falado coisas profundas para mim. E graças a Deus eu não sou a mesma pessoa que eu era lá em 2005, quando Gabriel teve aquele acidente. E nem em 2007, quando a Camila confessou, e nem em 2008, quando a Michele abriu, e nem o ano passado, quando eu estava ali naquele buraco chamado pré-internação, né? Os pastores foram me visitar, é uma cela aquilo ali. Imagina um pequeno buraco, uma pequena salinha bem pequenininha, só para uma cama, com concreto, sem janela, e eu estava ali dentro para 4 dias na barriga da baleia, né? Eu acho que vamos dizer que fosse 3 noites na barriga da baleia lá, que nem Jonas, né? Lá no subsolo do hospital, esperando um lugar. E últimas vezes que eu tinha caído no sono, eu tinha acordado com esse mini AVC. Eu estava com medo de dormir. Imagina, eu estava ali aquela noite, Deus, estou com medo de dormir, se eu dormir eu posso não acordar. E eu comecei a orar e clamar a Deus para vencer aquele medo de dormir e conseguir. Tive a melhor noite de sono da minha vida. Próximo dia, talvez até não foi ético, né? Mas a enfermeira chegou, você é pastor? Sou. Olha, tem 2 pacientes aqui que estão com medo de morrer. Você pode... Eu disse, olha, acabei de vencer ontem à noite, medo de morrer, vamos lá. Então, um era um cristão, o outro era um ateu. Passei aquele dia até minha internação testificando, né, como não precisava ter medo de morrer se tiver Cristo. Mas sabe que isso me acordou, e foi nesse período de 10 dias no hospital que o Ranulfo pregou no meu lugar. Dizem que é uma boa mensagem, eu tenho que ver ainda, né? Mas eu lá, teimando que eu ia sair do hospital, o Ranulfo veio me visitar, uns 2 dias antes da Páscoa. Não, pode deixar que eu vou sair, eu vou pregar. Aí o médico, não vai sair. Aí tive que, não vou pregar então, vou ficar aqui. E Deus disse, não quero que tu pregue na Páscoa lá, eu quero que você escute de mim uma mensagem, porque eu quero te acordar, Xene. Aí veio o 1 Tessalonicenses 5. Esse texto aqui, aliás, aqui foi meu lugar de aprendizado de 10 dias ali. Deus me botou do lado de uma janela, ali fiquei ouvindo de Deus, fiquei acordando ali. E essas anotações de 1 Tessalonicenses 5, algum tempo eu queria trazer numa mensagem, e deu certo que fosse agora. Então nós vamos falar sobre o que eu aprendi sobre acordando. Como termina, só para não deixar penduradas as histórias, está aqui o Gabriel. Deus nos abençoou com um guri forte, vivo. Tem uma forte veia de pregador. A Camila, né, sendo usado por Deus, cantando no louvor aqui dos adolescentes. Deus tem abençoado a gente com uma filha que quer servir a Deus com música. E eu e a Michele, vivendo um romance que a gente nunca tinha imaginado. E o médico disse, vai viver porque não se sabe até quando. Então eu estou fazendo isso. Comprei um Harley Davidson. Daqui a pouco vou pular de um avião, né? O André pulou, né? Vários já pularam. Eu e Tércio estamos marcados para pular.
Tá certo, Ranulfo, Júnior, todo mundo, vou pular também. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, que o próprio Deus da paz, agora, quando eu estava em cada desses momentos, não tinha paz. Uma coisa que eu estava era apavorado em cada situação. E até quando eu achei esse texto no hospital, acho que fiz busca Google para passagens sobre paz. E aí veio esse aqui, né? Que o Deus da paz o santifique inteiramente. Então nós queremos paz e Ele quer nos santificar. Esse é o processo. Santificar quer dizer o quê? Separar ao lado para ser usado para uma tarefa especial. E quando nós estamos sentindo sem paz, porque as circunstâncias estão ali para nos acordar, muitas vezes Deus está nos preparando, separando ao lado para uma tarefa espiritual especial para nós. Então ele diz, olha, que santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo, holisticamente, ele diz, olha, eu quero todo você. Então você, Deus, mas eu queria que você trabalhasse só no corpo agora, né? Libera a artéria ali e nós estamos bem. Ele diz, não, mas eu quero você inteiro. Eu quero corpo, alma e espírito. E eu vou trabalhar para santificar os três. Tá bom então. E para nos preservar irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é fiel e fará isso. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Talvez você diga, mas eu não consigo mudar. Não consigo nem mudar uma coisa pequena. Boa notícia. Deus está aqui para nos acordar. Aí eu quero voltar para a pergunta. Eu te dei 4 histórias que Deus usou para me acordar. Eu estava no mentoreamento com um pastor lá nos Estados Unidos, semana passada, pelo FaceTime, né? O pastor disse, Shane, ora comigo, para que eu possa ser liberto. Nós estamos falando sobre uma queda em pornografia com esse pastor. E eu disse, cara, então é o seguinte, talvez é que Deus não te deu o mesmo benefício que Ele me deu. Uma artéria que ficou comprimido, 99%, então tu quer que eu ore que aconteça talvez isso contigo também? Porque aí tu vai pensar que cada dia pode ser teu último, e tu vai acordar mesmo, vai ter mais vitória nessa área. Não quero que você ore desse jeito, né? Mas a pergunta está aí, o que Deus tem que fazer para te acordar? Para você entender que realmente Jesus está voltando, e que Ele que vai te chamar e vai ser fiel para restaurar holisticamente corpo, alma e espírito. Então vamos dar uma olhada para entender, isso aí é no final do texto. Nós temos que voltar para o início do texto para entender como chegou lá nessa proposta de cura por inteiro. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Pessoal aí do seminaristas, né? E o pessoal, o Tércio me conhece bastante. Agora, eu gosto de conversas sobre teologia. Agora já não gosto muito mais. Eu gostava muito mais alguns anos atrás. Gostava de um bom debate. Você achava alguém que... Eu já saía assim fazendo pergunta para ver se o cara não acreditava da mesma forma e já entrava um debate para ver se eu ganhava. O negócio era ganhar na teologia. Graças a Deus eu fui curado disso aí. Mas um dos grandes debates, não que não tenha um escorregão de vez em quando, né? Mas um dos grandes debates teológicos, né, que o pessoal do seminário gosta de falar, sobre o tempo da volta de Cristo. Jesus vai voltar antes da tribulação, ou no meio, ou pré-ira, ou pós, ou milenista. Tem um monte de nome estranho, né, para esses debates. Mas o interessante é que um dos textos mais usados é 1 Tessalonicenses 4 e 5. E estou a olhar ali, versículo 5 diz assim, tempos e épocas, né? Quanto a esses tempos e épocas, não precisamos escrever-eles. Então, em outras palavras, o texto não é sobre isso. Nem adianta perder seu tempo no debate. O texto é sobre algo mais profundo. Olha só. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Então, sem entrar em nenhum debate, porque eu não quero deslizar num velho pecado, deixa eu só explicar esse texto, que vai ser importante de entender uma coisa aqui. O ladrão na noite
é uma coisa negativa. É difícil, concordamos? É ruim. Alguém gosta de receber ladrão no meio da noite? Não. Tá bom. Então, essa ilustração é assim, ó. A volta de Cristo vai ser ruim para algumas pessoas. Continuando. Outra analogia. Como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então temos duas ilustrações. Não sei se alguém gosta de dor de parto, né? Mas, inclusive, a dor de parto vem da onde? Em Gênesis, quando entrou o pecado, o homem foi prometido que ele teria que trabalhar com o suor da testa, e a mulher teria dor de parto. Não sei se antes era gostoso, mas agora é ruim, sabe? E aí ele diz assim, duas coisas negativas que trazem duas ilustrações: surpresa e não conseguir escapar, porque começou o parto, olha, vai vir o bebê, de um jeito ou de outro. Então, a volta de Cristo vai ser de uma forma negativa, dolorosa e surpreendedora para algumas pessoas. Vai ser algo, realmente vai ser um terror. Vamos continuar. Continuando no texto. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Glória a Deus. Nós não estamos nas trevas. Então a volta de Cristo, seja quando for, porque não é interessante a gente ficar adivinhando. Ele já sabe, está nas mãos dele. Mas quando vier, pela glória de Deus, não vai vir que nem um ladrão para nós. Não vai vir para nos destruir e nem a gente não conseguir escapar. Vai ser uma coisa muito melhor do que isso. Se a gente olhar um texto do mesmo autor, apóstolo Paulo, para a mesma igreja, Tessalonicenses, só que é a segunda carta que ele manda para eles, segundo Tessalonicenses 1, 8 a 10, diz o seguinte: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Se houve algum momento uma pergunta, mas será que as pessoas realmente precisam confessar Jesus? Precisa ser cristã? Precisa. Olha só. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem. Olha só, olha o contraste. Para algumas pessoas, a volta de Cristo vai ser terror. Mas para outras pessoas, a volta de Cristo vai ser glória. Eles vão dizer, eles vão ser, eu quero saber o que é ser um santo que glorifica. Eu quero saber o que é ser um dos que crê e admira, e fica admirando a volta de Cristo. Mas eu não quero saber, não quero nunca descobrir o que é ser destruído pelo poder da majestade dele. Então, quando eu começo a pensar sobre acordar, nós não estamos falando sobre acordar espiritualmente, mas é uma boa ideia. Estamos falando aqui sobre o propósito da existência do reino de Deus na terra, é para que as pessoas possam acordar espiritualmente, saindo das trevas e vindo para a luz. É por isso que nós estamos aqui. Então o texto continua lá em 1 Tessalonicenses: vocês todos são filhos da luz. Então nós vamos descobrir quem nós somos e quem nós não somos, para entender essa questão de acordar, né, para a vida que Deus está nos chamando. Então primeiro, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Então nós somos do dia e da luz. O que nós não somos? Não somos da noite e das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Pois os que dormem à noite, e os que se embriagam-se de noite. Está conseguindo ver o contraste aqui? Talvez você diga, Shane, mas eu sou só humano. Mas não estamos nem discutindo isso. Graças a Deus que você descobriu que você é humano. As pessoas usam assim, não, mas eu não consigo, eu vivo assim, né? Eu não sirvo a Deus, vivo pecando, porque eu sou só humano. Claro, eu também. Mas alguns humanos pertencem a dia e à luz e vivem acordados e sóbrios. E outros humanos ainda pertencem à noite e às trevas e estão dormindo espiritualmente e embriagados. Os dois são humanos. Os dois são pecadores. Mas algumas pessoas tiveram uma conversão, onde foram traduzidos, eles foram
transmitidos do reino das trevas à maravilhosa luz de Deus. E eles vivem uma vida diferente por causa disso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação. Antes disso, assim, estejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. Primeira maneira a maneira que precisamos acordar é acordar para a guerra. Entender que em nossa volta existe uma guerra espiritual acontecendo, e se você negar a existência disso, tu está dormindo ou embriagado. Talvez não fisicamente embriagado, mas talvez de tão cheio das coisas desse mundo, assim, você não consegue nem enxergar que existe uma batalha espiritual acontecendo em nossa volta. Um mês atrás, seguindo assim os passos de outros líderes da minha vida, eu completei 40 dias de jejum. Foi uma obra de Deus na minha vida, conseguir chegar lá. No dia que terminou, nós fizemos, foi sexta para sábado, meia-noite, tivemos uma celebração lá em casa, né? A Michele terminamos com uma ceia. Michele fez uns negócios pequenos assim para comer. Meus vizinhos, que eu estou falando com eles sobre Cristo, eles estavam lá. Olha, era toda a celebração montada para meia-noite. Uns 10 para meia-noite, nós estamos sentados ali esperando, né? Vai chegar 40 dias, vai chegar em 10 minutos. Sabe que o armário da nossa despensa, onde fica a comida, onde fica as louças, caiu da parede. Arrancou da parede. Pão pro chão. Vidro para tudo que é lado. Um negócio firmemente fincado com parafusos. E Michele foi olhar os parafusos depois, estava entortado os parafusos assim. Parafuso grosso. Estava aberto a janela que vai para a área de sol do nosso apartamento, e foi uma caixa com louça e tudo, 3 andares lá para baixo. Blá! Então imagina o barulhão que deu. Blá, 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 blá. E nós olhamos, o que foi isso? Será que foi uma coincidência que eu estava vivendo aquela vitória de 40 dias e ia vencer mesmo, e chegando um pouquinho antes, aí cai até a prateleira que segura a comida e as louças e quebra um monte de coisa lá dentro de casa? Eu e Michele fomos lá, vimos aquela bagunça e disse, olha, amanhã a gente vê isso aí. Hoje nós vamos celebrar a vitória que Deus deu para a nossa família. Nós estamos numa batalha espiritual que quem não reconhece isso está dormindo ou está embriagado. Então precisamos vestir a couraça da fé e do amor. Não só isso, capacete da salvação, da esperança da salvação. Quem vai se acordar para o mundo, a batalha espiritual no que vive, ela tem que ter armadura espiritual. E as 3, que tem outro texto, Efésios 6, mas aqui Paulo já entra no assunto. Capacete da salvação, couraça de fé e amor. O que vai proteger nosso coração e a nossa mente é fé, esperança e amor. Precisamos acordar para a realidade espiritual à nossa volta, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Então nós temos aqui o kit completo, sim, de Paulo, de 1 Tessalonicenses 5, da diferença entre quem está dormindo e quem está acordado. Dá uma avaliada na tua vida aí. A sua vida, ela é caracterizada sobre alguém que anda de dia e na luz? Tem muita coisa escondida que você não quer abrir com ninguém, talvez medo de entrar num discipulado, o cara vai fazer uma pergunta desagradável para ti. Ou você anda nas trevas ou você anda na luz? Você é atento, sóbrio e tem a esperança da salvação? Ou é difícil te tirar da frente da televisão? É difícil tirar assim das coisas que gastam teu tempo e não tem tempo para investir com a família, porque não, é muito cansado, não tem tempo para abrir a Bíblia. Embriagado ou tu está acordado? Deus me falou lá no hospital que mesmo com as coisas que eu vivia, que Shane está passando a adolescência de seus filhos, você precisa se envolver mais. Você está dormindo em algumas áreas. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então primeiro acordar nós já vimos, que é acordar para a guerra. O segundo que nós vamos ver é acordar para o amor, e o terceiro é acordar para a identidade, nossa identidade. Mas eu tenho que confessar que quando eu estava lendo esse texto aqui, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Mas será que está falando sobre
Tá, então as pessoas que estavam dormindo em Cristo, que fala em capítulo 4 sobre os que já morreram estão com Deus, ou está falando sobre pessoas que estão espiritualmente dormindo. Aí eu comecei, não sei. Eu vou admitir que eu não sei. Isso que eu estava pensando. Aí estudando um pouquinho antes de subir no púlpito hoje de manhã, no caso no sofá, subindo assim, eu fui ler aqui, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato. Então, vai ser difícil exortar e edificar alguém que já morreu. Então, provavelmente, o texto está dizendo o seguinte: independente de como você está aqui hoje à noite, como você entrou para aquela porta, uma pessoa acordada ou dormindo, ou talvez acordado no corpo, mas dormindo no espírito, não sei. Mas a maneira que você entrou aqui, independente, ele tem uma mensagem para você e para mim hoje à noite, sobre exortando e edificando uns aos outros. Nós vamos entrar nessa mensagem aqui. Acorde para o amor. Acorde para o amor. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Vida em célula e discipulado. Talvez você já perguntou, por que falam tanto no assunto? De novo, vão entrar nisso aí. E talvez você até já fez aquela pergunta, já chegou para mim as perguntas. Shane, se eu não estou em célula, eu estou em pecado? Se eu não estou em discipulado, eu estou em pecado? É uma pergunta que eu não posso responder, só Deus pode responder isso aí, porque você tem que responder para Deus sobre a tua agenda. Mas o que eu posso te dizer é que o propósito por trás da célula e discipulado aqui na Montserrat é que a gente quer viver aqui, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Não, como é que isso vai acontecer? Bem, respeitando os líderes, vamos entrar nisso daqui a pouco. Como é que você vai exortar e edificar alguém aqui, agora você está sentado? Você não está falando nada para ninguém. Você está sentado me ouvindo. Então você vai ter que criar um outro ambiente, um ambiente onde a pessoa vai poder abrir a vida deles, onde você vai poder ouvir com paciência e depois orar para essa pessoa e com muita amor dizer assim: eu quero te ajudar, vamos caminhar junto. Se isso não vai acontecer agora, nessa hora do culto, quando é que vai acontecer? Nossa proposta, que Deus levou a nossa liderança para sonhar, que isso vai acontecer no que a gente chama de célula e discipulado. Então nós precisamos obedecer isso. Quem não quer obedecer isso, eu não posso dizer se é pecado, pode dizer que talvez você esteja dormindo ou embriagado. Quem não quer viver a proposta de edificar e encorajar uns aos outros. Como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que esforçam no trabalho entre vocês. O Paulo entra aqui numa coisa que nenhum pastor vai querer pregar, né? Como respeitar o seu pastor. Então, teria que ter uma outra pessoa vir agora, mas eu quero dizer assim, quando eu estava estudando para essa parte aqui, o respeito e o amor para com os líderes. Eu pude tranquilamente dizer assim, graças a Deus pela Montserrat. Eu falo por mim e pelos pastores, nós nos sentimos muito bem respeitados e amados aqui nessa igreja. Realmente, é muito carinho, é muita gente que vem e nos encoraja, né? Então, graças a Deus por isso, graças a Deus que Deus nos trouxe esse ambiente de respeito e amor para os pastores. Continuando, então, que tipo de pastor se deve respeitar e depois vai dizer ter em alto... vamos pegar o texto aqui. O que é? Autoestima. Tá, vamos botar. Autoestima do pastor. É o pastor que tem 3 características. Agora vai para mim, para Tércio, líder de célula, é para nós. Que tipo de líder tem que ser respeitado? Claro, por Cristo nós precisamos respeitar todos, mas que tipo de líder nós temos que ser? Um que se esforça no trabalho. Um que lidera no Senhor, não na sua própria força, não na sua própria mente. E terceiro lugar, um que aconselha. Então, esse tipo de líder, nós temos que tentar ser. Mas Paulo diz, olha, quando nós vamos acordar, precisamos acordar para a realidade que respeite e tenha seus líderes em autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Eu fiquei pensando, tá, mas a gente é tão bem tratado aqui, eu tenho alguma coisa para falar? Aí veio alguma coisa para falar. Uma edificação para a igreja, de mim como pastor, eu acho que poderia vir de qualquer um dos nossos pastores. Em casa, quando a gente está curtindo um momento em família,
Pode ser uma coisa que gastamos bastante dinheiro. Pode ser uma coisa que a gente, tipo, vai para Disney. Uma coisa bem simples, mas tem aquela tarde para passar juntos. O que mais me deixa feliz como pai, e vamos dizer, pastor daquele lar, é quando meus filhos tratam um ao outro com amor. Quando eu tenho que parar um bom momento para parar uma briga sobre um brinquedo, uma briga, nós, graças a Deus que não acontece faz tempo, mas parar um argumento que está ali estragando aquele momento, isso pesa sobre a minha autoridade como pai. E a mesma coisa é verdade na igreja. Se tem alguma edificação, de uma maneira de respeitar e de considerar aqueles que trabalham entre vocês com muito aconselhando e trabalhando com amor, seria viverem em paz um com os outros. Acho que é isso aí. Uma igreja que vive em paz um com os outros, os pastores têm pouco trabalho de aconselhamento. É mais de ver o futuro e ver o que Deus está fazendo, né, os sonhos de Deus. Tem aqui versário 6. Versário 6. Então, exortamos viva em paz um com os outros, exortamos vocês, irmãos. Aí nós falamos sobre construir uma cultura de paz. Tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. Dentro da igreja, ou em qualquer contexto, existe 3 tipos de pessoas sobre o assunto de paz, né? Tem o que quebra a paz, é aquele membro ou trabalhador, né, que chega e diz, olha, ele fala áspera, ele fala de uma forma ríspida, e já quebrou paz ali. Não precisava falar daquele jeito, e agora está todo mundo irritado. Tem um quebrador de paz profissional, a gente chama de bully. Tem outro que finge a paz. Ele olha para o lado, ó, o cara ali está quebrando paz de novo. Vamos sair de ladinho. E ele finge que tem paz. E tem o outro que constrói a paz. Eu acho que os pastores aqui, e líderes de célula, e discipuladores, todo mundo vai ficar feliz se a gente for uma igreja que constrói a paz, uma cultura de paz. Que com muita paciência e amor, tenha coragem para chegar no irmão e dizer, olha, eu posso sentar contigo? Vamos orar junto? Eu tenho visto que tem tido algumas dificuldades numa área, eu queria orar com você. Nós queremos ter paz entre nós. Então, isso realmente é importante. Como é que isso acontece? Como é que se constrói uma cultura de paz? Amando e cuidando um do outro. Aqui diz assim, ó, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Será que os pastores têm que advertir os ociosos e dizer, ó, levanta, povo, vamos lá, precisamos mais de discipulador. Aqui está falando sobre uns aos outros aqui. Interessante, né? Está dizendo que o cara que está sentado aqui, ele vai olhar quem está do lado dele, primeiro para si mesmo, e dizer, vamos lá, a gente consegue. Não vamos ficar parado aí. E hoje, depois da pregação, o casal foi lá para casa falar sobre como sair da armadilha de tanto ver TV. Eles disseram, Shane, nos ajuda a sair. Nós assistimos TV demais. E não estamos podendo servir do jeito que a gente queria. Que benção que foi aquela conversa hoje, depois. Mas talvez você precise olhar na tua família e dizer, olha pessoal, nós somos servos daquela caixa preta ali, ó. Nós temos que sair da frente daquele negócio. Advirtam os ociosos, confortam os desanimados. E tem que pedir discernimento a Deus para saber a diferença entre um ocioso e um que está desanimado, né? E auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse trabalho pastoral aqui é de quem? É de cada um de vocês, cada um de nós, cada um de vocês. Nosso trabalho aqui já foi falado, é trabalhar com bastante vigor, aconselhar. E qual era o terceiro? Alguém se lembra? Tinha 3. Por favor, ninguém anotou? Vamos lá, vamos voltar. Liderar no Senhor e aconselhar. Obrigado. Que bom que eu anotei. Esse trabalho aqui é de toda a membresia. Sejam sempre bondosos, né? Não retribuem, tenham cuidado para que ninguém retribui mal com mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Olha só, um para com os outros dentro da igreja e fora da igreja. O evangelismo está ali, ó. É você ser bondoso, amoroso com quem ainda não é de dentro da igreja. Então, todo esse ministério aí é da igreja, é uns aos outros aqui.
Então isso é acordar para o amor. Por quê? Porque Jesus está voltando. E quem está dormindo, e quem está embriagado com o sono dessa era, eles têm que questionar se eles pertencem à luz ou não. Porque quem pertence à luz, pessoa que é do dia, eles são chamados para acordar e para viver sóbrio, com a esperança da salvação. Porque a volta de Cristo vai ser terror para alguns e glória para outros. E como é que vai ser a volta de Cristo para você? Terceiro, acordar para a sua identidade. Ele continua dizendo: alegre-se sempre. Mas sempre, alegrar sempre. Mesmo no meio de um daqueles alarmes, que nem eu falei, numa situação da guerra, tem que alegrar-se. Eu me lembro que quando Gabriel acordou ali, quer dizer, ele voltou da morte, e ele estava ali em estado estabilizado, esperando um helicóptero, mas não veio. Depois trouxeram de ambulância mesmo, né? Eu e Michele, nós estávamos meus onjos assim, me veio só uma palavra: em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Esse texto, em tudo dá graça. Agora estou conectando que veio desse texto. O Espírito disse: Shene, teu filho está vivo, dai graça. Peguei a Michele, nós fomos para a esquina lá em Tramandaí. Eu comecei a dizer: vamos agradecer. Deus, obrigado. Primeiras palavras que tinham que sair da minha boca, tinha que trazer alguma esperança para minha esposa, que estava ali pensando que nós perdemos nosso filho. Eu disse: Deus, obrigado por 6 bons anos com o Gabriel. Obrigado que você deu um filho obediente. Obrigado que o Gabriel é um filho que a gente ama. Obrigado. Comecei a agradecer. Passou um jipe cheio de surfista e um gritou assim: o amor é lindo! Eles pensaram que a gente estava de beijo ali na esquina. Mas sabe que Deus até usou o jipe que passou assim: olha, o teu testemunho agora está sendo de amor é lindo. Quando você podia estar atirado no chão do pronto-socorro, né, despedaçado pelo que você está passando. Um ano depois, o dono de uma loja de surf lá em Tramandaí, ele nos passou a história de que ele tinha recebido o cara da ambulância que ficou ali, porque não conseguiram UTI, tiveram que vir um cara manualmente, mantendo o Gabriel vivo, com um negócio de ar, assim, manualmente, até Porto Alegre. Disse que depois ele nos confessou que ele pensou que o braço dele ia ficar muito cansado, não ia conseguir, mas ele olhava ali que a vida daquela criança dependia dele. E a Michele veio na ambulância até Porto Alegre falando de Cristo para o motorista, para esse enfermeiro. E ele foi comprar uma prancha de surf lá, e a gente conhecia esse dono, não é cristão, o dono não era na época. E ele disse: cara, teve uma coisa incrível que eu não tinha visto ainda. Um casal teve o filho, morreu, voltou, levamos ele, eu que mantive ele vivo, né, com a minha mão até Porto Alegre. O cara dizendo, a gente sabe que foi Deus. E ele diz: olha, mas a família não estava desesperada. Pelo menos a Michele não estava. Eu estava no carro atrás desesperado. E ele diz: não estava desesperada, estava calmo. E o dono do surf lá, ele diz: eu sei quem são. E sabe por que eles não estavam desesperados? Porque eles têm Deus na vida deles. Cara, isso aí é Deus. É Deus usando a situação de alegrar-se sempre. Porque só Deus vai poder fazer isso na nossa vida. É entender que nós temos que ter atitude de vencedor. Porque quem cristão que bota aquela cara fechada e aquela cara de derrota, não sabe quem é. Nós somos filho do rei, filho de Deus. Fomos dados esperança e salvação. Temos armadura de fé e amor. E nós vamos vencer. Quem é você? Acorda. Acorda, porque você tem que lembrar quem é a sua identidade. Alegre-se sempre. Ore continuamente, clamando dia e noite. Eu espero que você tenha um tempo intencional de oração. Mas isso aqui está falando uma coisa que inclua isso. Ela passa por cima do momento intencional e diz que na parada do ônibus, ali na fila da espera, no supermercado, em continuamente, as tuas decisões na empresa, em casa e tudo. Deus, o que eu faço aqui? Deus, será que eu pago essa conta agora? Deus, será que eu vou atender um cliente? Esse cliente é difícil, esse cliente me dá força para ser paciente. Em toda a sua vida, a sua identidade tem que permear, assim, uma pessoa que pertence a Cristo. Isso é acordar espiritualmente.
orar continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, um coração de contentamento. É você entender que Deus diz, olha, mesmo essa coisa terrível que você está passando aí, eu vou usar para a minha glória e para te acordar para uma vida que você não imagina ainda. Eu te falei, né? Se eu soubesse, aqueles 4 capítulos que eu passei, que iam vir, eu não tinha saído de Montana, sem dúvida. Deus não, misericordiosamente, Deus não nos permite ver o que está acontecendo amanhã. Mas Ele nos dá a graça para que a gente possa agradecer, mesmo se for a história de Jó. Eu me lembro que quando eu estava passando por aqueles momentos, eu estava dizendo, Deus, tu já escreveu o livro de Jó, não precisa escrever de novo. Mas Deus diz, olha, Shane, eu quero que você vive contente naquilo que eu estou te fazendo, porque eu vou fazer da tua vida uma obra que eu vou usar para outras pessoas. Hoje, veio alguém no final, teve um momento que nós vamos ter aqui daqui a pouco, e Deus fez uma obra hoje de manhã, que veio um homem que ia entregar a vida a Cristo. Um homem que foi assaltado, eu ouvi a história, não sei quem está aqui, que me contou a história ali atrás, mas eles me contaram a história, olha, eles trouxeram um amigo deles, foi assaltado, foi levado para fora da cidade, botaram de joelhos e iam matar ele no assalto. Deram 2 tiros, um pegou, ele se mexeu na hora, um pegou no ombro, outro pegou no pescoço e ficou atrás da orelha. O cara não morreu. Isso aí foi algumas semanas, ele veio aqui e entregou a vida a Cristo hoje. Glória a Deus. Deus está fazendo uma obra de acordar seu povo. E se nós acordarmos, gente em nossa volta vai acordar também. E nós precisamos dar graças em nossas circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que Deus terá que fazer para te acordar? Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Aquele texto com que a gente começou ali, ó, que o próprio Deus dá paz. Tu passa por um momento desse que eu estou te falando, você clama para paz, e Deus quer te dar santificação. Que o Deus da paz o santifique inteiramente, com todo o espírito, a alma e o corpo. E quando eu fui dar uma olhada nisso aí, eu separei dessa forma. Não está no texto, tu pode separar de outro jeito. E eu organizei na minha mente dessa forma aqui, ó. Acorde para a guerra. O meu espírito precisa entender que há um mundo espiritual na minha volta. Eu preciso me armar com a armadura do espírito para uma guerra espiritual no qual eu vivo. Preciso acordar o espírito. Acorde para o amor. Meu corpo. Deus quer que eu cuide do meu corpo. Que eu coma menos e me mova mais. Que eu venha a administrar melhor meu corpo, porque eu preciso, com o meu corpo, poder servir outras pessoas com atos de amor. Eu organizei dessa forma. Alma. Deus quer restaurar as dobras da minha alma, para que eu possa ser agente de restauração para outras pessoas. Eu preciso acordar para a identidade de quem eu sou em Cristo, porque essa identidade Deus vai usar para restaurar minha família e outras pessoas à minha volta. E daí? Será que Deus está falando alguma coisa para você hoje? Primeiro oração que eu queria que você considerasse, talvez Deus te trouxe aqui para orar dessa forma: Jesus, quero que sua vinda seja alegria para mim e não terror. Me arrependo dos meus pecados e peço que me transporte do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje de manhã algumas pessoas aceitaram esse convite, e a minha oração é que tem alguém aqui hoje, algumas pessoas que vão aceitar esse convite também, de dizer: Deus, eu não quero que a sua volta, que a sua vinda seja terror. Eu quero que seja glória, alguma coisa que eu venha ser um daqueles santos que admiram e que esperam a sua volta. Deus, quero me vestir para a guerra, com sua armadura espiritual, protegendo meu coração e a minha mente com fé,
amor e esperança. Talvez Deus te trouxe hoje para fazer essa oração. Reconhecer que há uma guerra espiritual em sua volta e talvez tu está dormindo para isso. Jesus, usa-me para amar pessoas dentro e fora da igreja, seguindo meus líderes, sendo edificado e edificando outros com paciência e bondade. Isso vem direto daquele texto. Será que Deus está te chamando para parar de questionar se tu tinha que ou não ser discipulado, ou tinha que ou não discipular alguém, e dizer assim, o que eu estou fazendo com o meu tempo, que é mais importante do que edificar alguém, ser edificado, demonstrando amor, paciência e bondade na vida das pessoas? Tem algum programa de TV que vai tirar o lugar disso aí? Jesus está voltando. Ele nos chama para acordar. Talvez esse último oração Deus preparou para você. Deus, tira de mim a mentalidade de ingratidão. Me dê um coração alegre. Me chama para a sua presença. E me santifique inteiramente corpo, alma e espírito. Talvez Deus está falando na sua vida uma dessas ou outra proposta para ti hoje. Eu quero te convidar para ficar em pé onde você está. Tem alguém aqui que, lá o primeiro ali, ó, sobre entregando a vida a Cristo. Tem alguém que possa levantar sua mão e dizer, olha, Tiene, Deus está me chamando para confessar meus pecados e ser um seguidor de Cristo, para entregar minha vida a Ele hoje à noite. Eu quero ser salvo. Eu quero passar do reino das trevas para o reino da luz hoje. Eu quero... Levanta sua mão se Deus está falando contigo. Hoje de manhã tinha alguém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém? Se Deus está falando em teu coração agora, nós queremos orar com você. Saia do seu lugar. Vem aqui, por favor. Nós queremos orar com você. Ninguém vai te envergonhar. Nós vamos celebrar o que Deus está falando na tua vida. Se Deus está falando contigo, vem aqui agora, por favor. Vamos orar contigo. Quando estão vindo, pedindo nossa equipe aqui para orar com esse casal, tem mais alguém? Eu quero passar do reino das trevas à sua maravilhosa luz. Eu quero pertencer ao dia e não à noite. Ser acordado e não dormindo. Estar atento e não embriagado com o Deus dessa era. Isso é você, venha para cá agora. Talvez você é uma das pessoas que Deus está dizendo, quero me vestir para a batalha espiritual. É você? Talvez Deus está te acordando hoje à noite que existe uma batalha espiritual, no qual você, quem está chegando, já podem ir orando com eles, pessoal da equipe. E você está dizendo assim, ó, eu preciso acordar para a batalha espiritual, a guerra na minha volta. Sai do seu lugar, vamos orar contigo também, por favor. Talvez você é uma dessas pessoas aqui, ó. Eu preciso amar pessoas. Eu preciso ser grato. Saia do seu lugar para acordar hoje. Eu volto à pergunta inicial da nosso tempo juntos. O que Deus terá que fazer para te acordar? Enquanto um instante aqui o que a Michelle tem para dizer. Quero dizer que Deus me deu uma esposa assim, além de linda, mas uma esposa consagrada a Deus. Consagrada a Deus. Discipuladora, mentora assim, de líderes mas nesse ano Deus acordou ela. Não só espiritualmente, mas todo dia, 5 da manhã, ela está acordando para orar por nossa família. Glória a Deus. E sabe que ela tem vivido um momento diferente. Michelle, pode falar sobre o que Deus tem feito na sua vida? Amém, boa noite, eu sou Michelle. E realmente é incrível. Eu acho que algo aconteceu comigo que Deus está tentando me dizer há muito tempo. Só que só agora eu reconheci. Sabe? Eu acordo todos os dias de manhã realmente dizendo, Deus, eu quero estar na tua presença. Para onde teu Espírito vai, eu vou. E se ele não vai, eu não vou junto. Né? Em Atos, Pedro está citando Davi a respeito de Jesus. E ele diz, eu sempre vi o Senhor do meu lado direito. E por isso que nada me deixa abalado. E por isso que sempre meu coração está feliz. E eu falo com palavras felizes. Sabe, gente, não tem outra coisa além disso. Eu desisti de lutar minhas próprias batalhas porque eu sempre
foi derrotada. Desisti, deixei Deus tomar conta. Daqui para frente, Ele ganha todas as vitórias, graças a Deus. Tem sido a coisa mais incrível que eu podia imaginar, que acordar 5 horas da manhã não é comigo. Mas agora eu fico muito bem acordando 5 horas. E quando não acontece, porque eu fiquei sem alarme, eu fico muito mal. Gente, passando mais tempo com Deus, tu vai refletir mais o caráter de Deus. Assim, passando tempo com também, estão sempre na presença do Senhor, tu vai começar a refletir tudo que é bom. E os outros vão ver, tu vai ficar que nem uma luz que brilha forte, sabe? Mais tempo com Deus, talvez menos tempo com pessoas. Eu não estou dizendo que tu tem que parar de discipular, não é isso. Só que como você vai discipular uma pessoa se não ficou na presença do Senhor? O que eles vão ver na vida de vocês, né? Na minha vida, o que as pessoas que eu lidero vão ver se eu não estou na presença do Senhor, né? Então eu dou graças a Deus por essa coisa, porque Ele que fez tudo. Eu só fui junto. E graças a Deus, Ele está fazendo uma grande obra. Eu espero que daqui a 30, 40, 50 anos, que ainda estou todos os dias acordando na presença do Senhor. Pedindo estar na presença do Senhor. E um dia eu vou acordar na presença do Senhor. Uhul! Graças a Deus. Sabe que é um desafio que Deus trouxe para nossa família. Nós contamos um pouco da nossa história. A sua história é importante. A sua história também fala de momentos que Deus tentou te acordar ou conseguiu te acordar. Eu estava lembrando hoje, falando com a Michelle, sobre uma música do Newsboys. Tu te lembra aquela música ali? Diz assim: When you're coming back again. Essa é bem legal, né? Quando você voltar de novo. Agora a próxima frase, quando eu ouvi CD lá em 96, eu acho que a próxima frase é assim: Will you bring me something from the fridge? Tá. Quando você voltar de novo, você me traria algo da geladeira? Eu ouvi aquela letra a primeira vez, pensei, que sacrilégio, está falando sobre a volta de Cristo. E aí está fazendo uma analogia com alguém sentado num sofá, pedindo alguém trazer algo da geladeira. Aí me pegou a dinâmica da letra lá atrás, assim, quando eu vi. Ele está dizendo que a igreja está sentada no sofá, dormindo ou assistindo televisão, e a volta de Cristo está chegando. Eles estão mais interessados se alguém vai trazer alguma coisa da geladeira para eles. Isso me chocou lá atrás, e eu quero te dizer que Jesus está voltando, e nós precisamos sair, né? Sair do sofá. Sair do sofá. Precisamos sair do sofá. Nós precisamos acordar para uma vida que Deus está convidando a Monte Serra para viver, uma vida de intensidade. Deus te abençoe essa semana.